Seja muito bem-vindo, bem-vinda à terceira parte da nossa série especial sobre yoga e ansiedade. Então, para quem ainda não me conhece, vou me apresentar bem rapidinho. Meu nome é Jéssica Paini, eu sou prof de yoga e criadora da plataforma Yoga 360. Nos vídeos anteriores, a gente falou um pouquinho sobre o que é ansiedade na vida real. Depois nós mergulhamos na visão do yoga, começamos a entrar, sobre como uma mente pré-ocupada gera sofrimento. E agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa parte, Falamos só o comecinho, agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. E hoje vamos falar sobre um ponto muito fundamental, que é a necessidade de controle e como isso cria uma carga enorme de ansiedade na nossa vida. Então, dando continuidade às percepções errôneas da realidade, temos uma segunda coisa muito importante para conversar. Por que a gente tem tanta dificuldade de aceitar como as coisas estão e a gente começa a ficar ansioso por causa disso? Você já ouviu aquelas duas palavras? Escutem bem, tinha que. Tinha que ser assim, tinha que ser assado, isso tinha que acontecer, o fulano tinha que ter feito diferente, o Brasil tinha que ser diferente, os políticos tinham que fazer tal coisa não tinha que ter acontecido, Faz sentido? Vocês também falam esse tipo de coisa? E se a gente conseguisse olhar de fora da situação, o quanto é prepotente isso, A prepotência que é a gente dizer assim para a existência, para o universo, seja lá para aquilo que você acredita ou não, Enfim, que tinha que ter sido dessa forma, tinha que ter sido. Você consegue se imaginar e se ver fazendo isso? Entendem que quem somos nós perto dessa ordem maior, para dizer que tinha que ter sido do nosso jeito, do jeito que a gente queria que tivesse acontecido. Cara, é uma necessidade de controle gigante que te governa, até tu começar a ter consciência disso. Então eu quero que tu te imagine uma situação, imagine uma pessoa que tu conhece dizendo isso. Se tu ouve de outra pessoa falando e consegue entender isso, olhar com essa percepção, chega a ser até uma atitude infantil, essa fala, Porque empiricamente a gente sabe que o mundo não funciona assim. E sabe por quê? Porque é egoísta isso. Imaginem só, o meu tinha que é diferente do tinha que da Maria, que é diferente do tinha que do Joãozinho, e que é diferente do outro fulano, percebem? Então, a existência, aquilo que talvez você acredite ser algo maior, não está preocupada com o que tu acha que tinha que ser. Então, a próxima vez que tu se pegar falando tinha que, vocês vão lembrar disso que eu tô falando e vão começar a rir. Porque a gente vai começando a ouvir esse tipo de coisa e a gente começa a se perceber. Sabe? Então, esse tinha aqui só nos traz mais e mais ansiedade. Ansiedade por controlar o resultado das coisas. Vou ler aqui mais um trechinho da definição, que a gente leu antes. Vamos falar sobre, então, uma mente preocupada, que é a segunda parte da definição. Então, se a gente separar a palavra preocupada em dois, seria pré-ocupada. Pré é antes e tua mente tá sempre antes da coisa acontecer, Então, é pré, é antes. Então, por exemplo, naquele exemplo da advogada, a mente dela tá preocupada antes da audiência acontecer, Tá preocupada com uma coisa que não aconteceu. Então, no momento que a gente tira o pré, a tua mente tá só ocupada com o que tá acontecendo agora, E se a gente pensar o que é o
O yoga, eu sempre falo também nas minhas aulas, o yoga é estar aqui e agora, né? Viver no presente. Então, se eu tô preocupada com o que tá acontecendo agora, significa que eu estou vivendo com o que tá acontecendo agora, né? Então, o problema da preocupação é sempre a parte que vem antes, é o pré, né? Porque o que vem depois, que é a palavra ocupada, ok. Porque a nossa mente tá sempre ocupada com algo, né? Não tem problema nenhum tu ter uma mente ocupada. Tu pode ter uma lista de 700 coisas para fazer no teu dia, né? E o problema é que tu faz uma coisa já preocupado com outra. Preocupada já com a próxima coisa. Então, eu faço uma coisa aqui já pensando na próxima. Então, por exemplo, eu tô aqui lavando louça, mas eu já tô preocupada com que eu tenho que levar minha filha para a escola. E levando a minha filha para a escola, eu já tô preocupada que eu tenho que voltar a tempo para uma reunião. Entendem? Então, tu acaba não estando fazendo nada presente. Porque tu não tá lavando a louça, né? Tu não tá levando o filho. Tu tá sempre preocupado com alguma coisa. Assim, gente, eu sei que falar disso é fácil e que na prática não é bem assim. Eu sei disso. E eu sei que não é bem assim. Por isso que eu te disse que eu posso falar desse assunto. Porque eu já passei por isso, né? E eu vivo isso, né? Mas eu confio e acredito muito, muito no caminho do yoga. Então, se tu confia e tu recebe o conhecimento do funcionamento da tua mente, tu tem como agir perante a isso, né? Tu não vai mais ficar esperando terceirizando, né? Tu vai começar inconscientemente primeiro, depois conscientemente entender que tu também precisa agir, no teu âmbito, mas precisa agir. E isso não significa que amanhã tu vai acordar e tu não vai estar preocupado com nada. E claro que não. Por mais que tu tenha adquirido esse conhecimento, plantado a sementinha, é um processo de colocar esse conhecimento ou não em ação, né? Devagar, vai levar um tempão. Afinal, né, tu também demorou um tempão para ficar nesse nível de ansiedade. A ansiedade não veio do nada, né? E vai levar um tempo também até tu desfazer esse hábito da preocupação. Esse e qualquer outro hábito funciona da mesma forma, né? E eu não sei se vocês já repararam que a nossa mente, ela funciona com inércia. Vocês já se deram talvez conta disso? Por exemplo, se tu passa 2 dias assim muito agitado e terminou todas as coisas que tu tinha para fazer, tu consegue se acalmar na hora? Não, né? Às vezes a gente leva 1, 2 dias ou mais para se acalmar, né? É a mesma coisa, um exemplo muito clássico é quando a gente sai de férias. Tu não vai entrar de férias já, assim, de verdade, já no primeiro dia. Tu leva 1, 2, 3 dias para tua mente entender que tu tá de férias, né? Então, tu passou quanto tempo construindo essa ansiedade? Esse mecanismo da ansiedade sair não vai ser do dia para noite. Não vai ser milagroso e não vai ser rápido como te prometem por aí. É de passinho em passinho, passinho de formiguinha, né? E por que que as pessoas dizem que o yoga resolve teu problema, né? É porque ela te traz o conhecimento que te permite pensar diferente, né? E me faz pensar, é por isso que eu sou tão apaixonada por esse estudo, né? E, assim, tipo, agora eu sei aonde eu tenho que agir, aonde que eu tenho que focar, né? Vamos lá para mais um trechinho aqui da definição, né, perante o yoga. É uma percepção errônea da realidade, já falamos, né? Baseada em uma mente preocupada, já falamos também, com algo que não lhe compete. Então, essa parte, algo que não lhe compete. Estou preocupado com algo que não é da minha competência, que não tem absolutamente nada a ver comigo, que foge do meu controle, que não é minha decisão, né? Então, algo para vocês pensarem agora, assim, quanto por cento do teu dia tu passa preocupada, assim, com
as tuas coisas e quanto por cento do teu dia tu passa preocupado com as coisas dos outros? Quantos de vocês já se sentiram ansiosos ou ficaram preocupados com o clima? Ah, será que amanhã vai chover? Ah, né? E com o que mais não te compete, sabe? Por exemplo, o que a minha mãe vai fazer ou deixou de fazer? O que o meu marido... Vou mudar aquele hábito do meu marido que não tá legal. Qual o desfecho na pandemia, né? Qual o desfecho de uma pandemia? Tu realmente acha que tudo isso te compete? O que eu quero te dizer com te compete é assim, tá na tua mão? Tá na tua mão a decisão de resolver isso? O que tu vai fazer? É só o que tu vai fazer que tá na tua mão, né? Então, o que tu vai fazer? O que tu vai comer? Quanto tempo tu, por exemplo, vai ficar no teu celular? Quanto tempo tu vai ficar preocupado com tal coisa? Isso sim tá na tua mão. Isso sim tá na tua mão, né? É da tua competência. E agora, a vida dos outros, vocês entendem que não tá na tua mão? E a gente queria que tivesse, né? Me incluo nessa, todo mundo se inclui, né? A gente gostaria que tivesse, porque se a gente pudesse, a gente regularia todo mundo para fazer do nosso jeito como a gente quer. Pensa só, né? Vocês devem estar rindo, pensando em algumas coisas agora, né? E eu diria que a coisa mais importante que o yoga nos ensina sobre a ansiedade é a gente aprender o que nos compete. Porque quando tu entende, caramba, isso não tá nas minhas mãos, isso não depende de mim, a decisão não é minha. Cara, 50% da tua ansiedade assim simplesmente desvanece, né? Porque como é que tu vai ter ansiedade sobre algo que tu não tem o que fazer? Faz sentido? E de novo, né? Quantos de nós temos pessoas na nossa família, na nossa vida, pessoas que tu ama que não se cuidam direito? Tô falando assim de ter hábitos ruins, sabe? Como beber, fumar, usar drogas, gastar o que não tem. Assim, que fazem realmente coisas prejudiciais. Vocês convivem com pessoas assim? E você já tentou mudar o hábito delas? E se já tentou, isso te causou ansiedade? Saber que tu, sei lá, queria que uma pessoa parasse de fumar e ela não parar, isso te causa ansiedade? Aquela ansiedade assim, eu já falei, eu já briguei e não adianta porque ele continua fazendo isso, blá 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 blá. E aí um dia te cai a ficha e tu diz assim pra si mesmo, poxa, isso não me compete, né? Só que aí entra um ponto muito mais importante que as pessoas pensam. Então, se tu não fica sendo a cri-crizenta, a pentelha, enchedora de saco, tu não te importa, né? Mas será que é isso? Tem que incomodar para se importar? Vocês entendem que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Por exemplo, tu ama uma pessoa que fuma muito. Assim, eu acho que hoje em dia ninguém precisa falar pra pessoa que fuma, que fumar, né, é ruim, né? 50 anos atrás, que todo mundo fumava, era diferente, ok, mas hoje não, né? Hoje a mídia tá na própria carteira, né, de cigarro. Então, se a pessoa tá fumando, ela sabe que é uma decisão dela. Essa pessoa é adulta. E tu já fica te preocupando por que essa pessoa tá fumando. Como se a tua preocupação fosse mudar algo na atitude da outra pessoa. Sim ou não? Né? É de chorar, né? Qual que é o teu âmbito de ação de impedir que uma pessoa faça o que ela acha que é o melhor que ela pode fazer? Né? Porque alguém fuma porque quer. E se a pessoa não quiser, se ela não voltava a fumar, entende? Vocês fazem alguma coisa prejudicial para vocês mesmos?
Vocês fazem alguma coisa que vocês sabem que não é bom e mesmo assim fazem? Por exemplo, sei lá, comer Doritos, beber, xingar. Fazem, né? Todo mundo faz. E quando vem alguém e dá pitaco na tua vida, te incomoda por causa disso que tu tá fazendo, o que que tu faz? O que que tu pensa? Porque às vezes a gente não fala, né? A gente só pensa. Tipo, caramba, cuida da tua vida. Não é? Então é muito ruim quando alguém te mete na tua vida dando pitaco sobre o que tu devia fazer, não é? Mas tu acha que tu tem o direito de fazer isso na vida do outro? Por quê? Eu sei, gente, que isso pode soar meio duro, sabe? Por isso que eu tô convidando vocês para refletir sobre isso, né? É muito dolorido ver alguém que tu ama fazer coisas tão prejudiciais para si mesmo. Nossa, é de partir o coração, né? Mas lembra que em última instância não tá nas tuas mãos essa decisão. Vocês lembram na pandemia? A tua ansiedade de querer que terminasse logo fez com que a pandemia terminasse antes? Não, né? Essa questão de competência, ela vai muito além desses exemplos, assim, falando em relação ao yoga, né? Vai muito além. Olha, tem um outro exemplo que a gente usa muito, assim, quando a gente vai conversar, que é, por exemplo, num jogo de futebol. Se o goleiro, sei lá, sai no meio do jogo, assim, do nada e decide atacar e decide ir lá jogar. Vai dar ruim, né? E da mesma forma, ao contrário, se o jogador quiser sair de lá e entrar na goleira e ficar lá defendendo. Por quê? Por que vai dar ruim? Porque cada um tem a sua competência e faz parte de uma engrenagem. A cada um de nós cabe uma competência nessa vida. E no yoga a gente chama isso de Dharma. E quanto mais a gente sabe disso, mais a gente é capaz de identificar o que nos compete e o que não nos compete. Porque eu falo para vocês que essa questão do yoga, essa questão da competência no yoga, ela vai muito além. Se tu por algum motivo acredita que, sei lá, há algo superior, algo que nos governe, que mantém esse sistema todo, que não nos compete. Vocês entendem que não nos compete o dia que nascemos? Não nos compete o dia que morreremos? Esse entendimento do que nos compete, ele vai indo assim, tipo de níveis, sabe? O primeiro nível é aquele assim, caramba, a vida do outro não me compete, né? Tá lá no primeiro nível, né? E depois vai indo para outras coisas e outras coisas e outras coisas e outras coisas, né? Um outro exemplo que eu vou dar para vocês é uma coisa minha, tá? Eu tenho uma vontade, assim, um chamado, algo muito intenso, assim, de ir pra Índia com a minha prof. E a viagem que eu gostaria de ir é em 2026. E eu não sei se ela vai acontecer ou não. Não tá só nas minhas mãos essa decisão. Eu vou fazer a minha parte. Então, eu vou gastar a minha energia só com a minha parte. Então, eu vou tocando meus projetos, eu vou trabalhando, eu vou poupando. E se for para eu ir, se fluir, eu vou. Se tudo isso vai dar certo, vocês entendem que não tá nas minhas mãos. Eu vou fazer a minha parte para que isso aconteça, porque é um desejo muito profundo meu. Mas se não for para ser em 2026, se for para ser em 2027, ou se for para ser em 2030, né? A gente não sabe. Tem muito mais coisas além do que a gente consegue entender, né? E agora um outro item que eu quero que a gente fala, outra coisa que a gente fala muito no yoga também é a entrega, né? No yoga a gente usa muito esse termo. E o que é essa entrega? É isso tudo. Eu não tenho competência sobre todas as coisas que acontecem na minha existência. Na realidade, são poucas coisas que eu tenho controle de verdade, né? Poucas que realmente poucas assim que nos competem.
E esse entendimento traz assim, eu não sei pra vocês, sabe, mas pra mim, desde que eu descobri isso, me trouxe um relaxamento. Esse entendimento diminui a minha ansiedade e faz com que a gente consiga viver mais no agora. Porque a gente entrega, a gente faz a nossa parte e a gente entrega a outra parte. Entendem? Mais uma vez, é tudo lindo na teoria, né? Na vida real é um pouquinho mais complicado de fazer, eu sei. Mas vocês não acham que ter um entendimento diferente, de olhar para a ansiedade de outra forma, pode te dar ferramentas para lidar com isso de outra forma também? É muito libertador. E por que eu coloquei outro dia no meu canal do YouTube, na verdade eu liberei no grupo de WhatsApp, né, do Yoga 360, um vídeo de 8 minutos para te ajudar na ansiedade, né? É para te ajudar na ansiedade. Porque 99% das pessoas chegam ao yoga achando que o yoga é só postura. Isso tudo que nós falamos hoje e falamos nesses outros vídeos é yoga. E vocês me viram fazendo posturas? Não, né? Tô aqui sentadinha, falando com vocês, né? Não, então, o corpo é uma porta de entrada para esse mundo. Mas eu sempre digo que yoga é além, é o entendimento fora do tapete, fora do tapetinho. Tu vai conseguir fazer a prática de 8 minutos que eu postei e entrar pro yoga de uma forma leve, com 8 minutos só, né? E vai pegando amor, e a sementinha vai germinando, e tudo vai começando a entender, tudo vai começando a fazer sentido, e tu vai começando a entender o funcionamento da tua mente. Tu vai começando a entender essa engrenagem. Vai começando a entender o porquê que o yoga salva uma pessoa que tem ansiedade, né? E faz com que, se a pessoa já teve crises, com que ela consiga lidar de uma forma diferente, né? Mas o que vai mudar dentro primeiro não é o corpo, é aqui, a nossa forma de pensar, né? Talvez hoje esse vídeo não faça sentido, mas daqui a um tempo você vai voltar nele e vai olhar com outros olhos, né? A prática, as meditações, tu vai fazer quando não estiver no meio de uma crise. Como eu te falei várias vezes já. Vai conseguir fazer quando tu estiver num dia normal. Esse tipo de coisa que eu falei hoje não vai adiantar uma pessoa que está em crise ouvir. Imaginem ela ouvindo isso num momento no meio de uma crise de pânico. Não tem como. Ela tem que ouvir quando ela está no seu normal, quando aquilo tudo já passou, quando ela já se tratou. As fichas jamais vão cair no meio de uma crise. Então isso é assim só uma pincelada mesmo, né? E se tu te sentiu desconfortável de alguma coisa disso tudo que eu falei, que bom, que bom. Porque tudo que incomoda é algo pra gente olhar. Principalmente para quem tem vontade de... Sabe aquela vontade de controlar o mundo, de controlar os outros? Ou assim, que se sente muito injustiçado com tudo? Essas coisas tendem a incomodar quando a gente escuta. Porque a gente gostaria que alguém fizesse alguma coisa para resolver o nosso problema. Que o mundo melhorasse, que a política melhorasse, que tudo fosse do meu jeito. Se tudo fosse do meu jeito, o mundo seria resolvido, né? Os problemas do mundo, a pobreza, tudo seria resolvido, né? Então, tudo isso é base de conhecimento para a gente começar a aplicar. Não que a gente vai fazer tudo isso quando estiver no meio de uma crise. Enquanto eu tô tendo um piti, não é hora de lidar com esse assunto. E quando eu estiver fora, mais afastada, que eu conseguir ver e analisar, aí sim isso tudo pode ser visto. Depois que o surto passar, aí eu paro e começo a refletir, me questionar. O que eu tô tentando controlar? O que tá me ocupando e não me compete?
Agora que a gente enxergou como o desejo de controlar tudo alimenta essa ansiedade, e como o yoga nos ensina sobre entrega, sobre aceitação, no próximo e último vídeo da nossa série, nós vamos colocar então a mão na massa, né? Eu vou entregar para vocês então as 5 práticas reais que eu prometi, muito simples, mas poderosas, para mudar de verdade a tua relação com a ansiedade. Então eu te espero na última parte dessa jornada.